Olha, no julgamento do processo do golpe lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, ele mesmo iniciava as perguntas à inquirição dos réus e ele mesmo fazia as perguntas e depois, quando passava a palavra para o advogado e também para o membro do Ministério Público, ele primeiro ouvia a pergunta e depois ele mesmo formulava a pergunta para o acusado. Na verdade, ele está utilizando o sistema inquisitorial, que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, pelo Código de Processo Penal e pela Constituição Federal. O sistema inquisitorial, em que o presidente do ato ele é a autoridade máxima, ele que recepciona as perguntas, ele que dirige as perguntas ao acusado, ele mesmo produz a prova, depois ele julga. Isso é proibido pelo ordenamento jurídico porque fere o princípio da ampla defesa do contraditório. Macula a produção da prova, é desfavorável ao acusado. O que nós temos que preservar é o sistema atual, vigente no Brasil, que é o sistema acusatório, em que há uma diferenciação entre os participantes do processo, o juiz, o Ministério Público e o advogado, cada um desenvolvendo o seu próprio papel, né? E com a independência. O sistema acusatório visa preservar a imparcialidade do juiz, visa dar garantia ao acusado de que ele será julgado de forma imparcial, de forma justa. Se o ministro Alexandre de Moraes, ele utiliza o sistema inquisitorial, ele dá margem para questionamento por parte da defesa e uma tentativa de nulidade das condenações no futuro. Porque esse sistema inquisitorial, em que o juiz é a autoridade máxima da produção da prova, ele que dirige tudo, e aí em algum momento poderá haver uma mistura dos papéis de acusação e de julgador, isso é ilegal, é ilícito. De modo que, na verdade, os advogados, eu não assisti o início da produção da prova, da audiência no Supremo Tribunal Federal, mas não consigo entender por que os advogados deixaram que isso acontecesse. Por que os advogados não se insurgiram? O ministro com certeza iria reagir, indeferindo a insurgência dos advogados, e eles deveriam então chamar as prerrogativas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, já que são advogados muito famosos, caros e experientes. Não entendo por que não se insurgiram contra esse tipo de atitude do ministro Alexandre de Moraes, porque viola a ampla defesa do contraditório, viola princípios constitucionais e viola as garantias fundamentais dos acusados, mesmo que sejam crimes graves os que estão sendo julgados, mas o princípio acusatório deve prevalecer sempre. E então eu, mais uma vez, não entendo por que os advogados tão caros, tão experientes, tão famosos não se insurgiram contra isso. Meu nome é Márcio de Oliveira Sampaio, advogado criminalista, professor de Direito em São Paulo. Peço para você nos seguir nas nossas redes sociais com o nosso nome. Forte abraço. Até já.